Olá, meninos! Vamos gravar mais uma aula de arte de vocês. Bom, nas nossas últimas aulas, nós falamos sobre os movimentos artísticos, né, da arte contemporânea, que foram o pop art e o op art. Hoje nós vamos tratar de mais um tipo de arte contemporânea, que nós já vimos performance, instalação, intervenção urbana, e hoje nós vamos ver um outro tipo de arte contemporânea que se chama land art. Então, o que seria? Nós vamos ver o que seria este conceito de arte contemporânea chamado land art, tá? Nós vamos precisar do livro, então tem um livro aí do lado para que depois, no meio da aula, vocês possam pegar com mais facilidade. E agora eu vou apresentar, então, os slides para vocês. Só um minutinho para eu compartilhar aqui. Bem, então vamos lá. Land art é um termo, né, de arte contemporânea. Land art se refere às criações artísticas que têm como suporte, tema e expressão o espaço exterior, mais precisamente a natureza. Então, como suporte, quando a gente faz uma pintura em tela, por exemplo, né, com tinta óleo, igual a essa que tem aqui atrás de mim, a tela branca é o suporte, é onde eu fiz a obra de arte. No grafite, por exemplo, o muro é o suporte. Já na land art, o suporte é a própria natureza, é a própria paisagem. E além disso, os elementos também são retirados da própria natureza, né? E ela é feita no espaço externo, ou seja, no próprio ambiente natural, tá? Como esses exemplos que nós estamos vendo aqui, olha lá, né? Essa espiral construída com pedras cortadas, tá vendo? Esse ninho que também foi construído, esta, né, roda aqui e assim por diante. Surgiu no final da década de 60, embora nunca fosse muito reconhecida, nem mesmo na atualidade. Então, assim, ela não é tão reconhecida como uma instalação, por exemplo, como uma intervenção urbana. A land art é um pouco, né, é pouco praticada, digamos assim. É um movimento marcado pela procura e pelo regresso à natureza. Artistas sentem a necessidade de fugir da industrialização e do consumo dos centros urbanos. Essa foi a igualdade, a época em que as preocupações ecológicas e ambientais começaram a surgir. Então, na década de 60, que eles começaram a se preocupar com a preservação do meio ambiente. E aí surge essa nova forma de fazer arte, utilizando elementos naturais, elementos da própria natureza, realizada na própria natureza. A natureza não promove a obra de arte, a natureza é ou faz parte da obra de arte. É uma arte impossível de expor em museus e galerias, a não ser através de registros fotográficos. Como, por exemplo, olha lá, essas esculturas de animais que esse artista faz nos troncos caídos, aqueles troncos de árvores caídas que já, não tem mais vida, né? Já estão mortos. Aí ele vai lá e ele esculpe animais ali com aqueles troncos de árvore e deixa ali mesmo, no meio da floresta, tá vendo? Ele não retira, ele não vai colocar num museu. O máximo que ele pode expor no museu são as fotografias dessas obras, né? São os registros fotográficos. É, portanto, uma arte efêmera. Efêmera é que ela não dura para sempre, rápida e facilmente destruída com o tempo e os agentes temporais. As obras são feitas com elementos presentes na natureza, tendo o artista liberdade para trabalhar como pretender, como recortar, esculpir, tendo como um dos objetivos não causar danos ambientais.
Atualmente, existe uma maior tendência para misturar materiais da natureza e outros produzidos pelo homem, exprimindo determinados conceitos. Hoje, eles até aceitam na land art você utilizar elementos produzidos pelo homem, desde que seja para passar uma mensagem, para transmitir uma mensagem. Olha, por exemplo, esse pássaro que foi feito, né, todo com galhos de árvores e folhas, tá vendo? Olha esse outro exemplo aqui, de uma montagem com troncos e galhos. Plataforma, essa daqui, gente, é uma das land arts mais famosas que nós tivemos, né, até hoje. Ó, olha como ela era a vista aérea dela e como ela ficou aqui. Ela se chama Plataforma Espiral, né, ou Espiral Jet. Foi uma obra feita pelo Robert Smithson em 1970. Situava-se no Grande Lago Salgado de Utah, nos Estados Unidos. E ela é considerada a maior obra de arte de land, né, a maior obra de land art feita até então. A obra colossal, com mais de 400 metros, então todo esse caminho que a pessoa poderia andar, né, ali, que em forma de espiral, tinha mais de 400 metros. Construída com terra e pedra por cima da água. Ela foi construída, destruída pela mesma água, né? Ela durou enquanto a própria água, né, dali do mar não destruiu ela. Então, com o bater ali das ondas, ela foi sendo destruída. Então, ela ficou ali durante algum tempo. E o que sobrou? Os registros fotográficos como esses que a gente está vendo agora. Outro artista interessante, né, é o Cristo e a Jean-Claude. Essa dupla, né, ela trabalha essencialmente com planejamento e plásticos de colossais dimensões, ou seja, eles encapam as coisas com panos ou com plásticos, tá? O seu trabalho consiste em criar uma obra humana e natural ao mesmo tempo, apelando para determinados conceitos. Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o plástico que envolvia a árvore tinha um formato de rosto, tá vendo? Ó, que tinha um narizinho aqui, formato do olho, né? E aqui, ó, várias árvores embaladas, né? Plastificadas. Aqui são outras obras deles, ó. Aqui é como se eles tivessem feito um muro de tecido. Aqui, como se eles tivessem assim cercado as ilhas. Essa daqui também tivesse, né, tampado ali a visão da represa. Essa outra lá também eles encaparam todo uma parte da geleira. Olha lá. Aqui já são desenhos feitos em areia, tá vendo? Mas desenhos gigantescos, que aí só olhando muito de cima para a pessoa conseguir enxergar. Olha lá, outro exemplo de desenhos feitos na areia. Vários círculos de vários tamanhos. Olha aqui outro. Essa daqui já com pedrinhas, ó, com pedras. Então, a land art, ela pode ser desde uma pequena dimensão até grandiosa, né? A maioria delas sempre eram bem grandiosas. Ó, desenhos na areia, desenhos esculpidos em galhos e de árvores caídas, em troncos de árvores caídas. Em folhas, né? Desenhos e esculturas feitas com folhas. Em troncos, mais outro em folhas. Tá vendo? Agora eu vou mostrar mais exemplos para vocês. Opa. Então, a expressão land art se refere às criações artísticas que utilizam como suporte a expressão e o espaço exterior, ou seja, a natureza. Surge, né, no final da década de 60, quando procura se preservar a natureza.
O espaço urbano e o mar, por alguns artistas, inicialmente americanos, mas foi integrado significativas contribuições de artistas ingleses e holandeses. Então, começa né, pelos artistas americanos, mas logo artistas irlandeses e holandeses, desculpa, e ingleses começam a se envolver com essa prática, tá? Esses artistas que se integram no movimento cultural mais vasto, que predoniza o regresso à natureza, têm a intenção de ultrapassar as limitações do espaço tradicional das galerias, recusando o sentido comercial e mercantista que a produção artística assumia naquela década. A origem de land art, a tendência era a utilização de elementos naturais, como a pedra, a terra e o sal. Então, no começo, a land art, ela só utilizava elementos naturais, como pedra, terra e sal. Mais tarde é que eles foram integrando novos elementos, como, por exemplo, o plástico para embalar, né, aquelas obras que vocês viram, tecido. Então, né, depois eles foram integrando outros elementos, mas o principal é utilizar elementos naturais, tá? Aí aquela que nós vimos, ó, da espiral do Smithson. Essa é o círculo do Brocken. Essa é daqueles dois que encapam as coisas que nós falamos antes, né? Olha lá, encapou todo um castelo. Aqui também encapou um monumento, né? Que é o Cristo e Jean-Claude, que encapou como se tivesse encapado a ilha, né? Como se ele tivesse contornado a ilha, né? Protegido. Aquela das árvores. E, assim, o que a gente não pode confundir é land art com instalação, né? A instalação, ela poderia ser apenas objetos ali colocados, né? E o land art, ele vai utilizar os elementos naturais, tá bom? Bom, agora eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês e abram para mim o livro na página 140. Então, vamos lá. Peguem o livro e abram na página 140. Deixa eu ver. Se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Aqui. Arte e natureza. Então, no capítulo 4, né, do nosso livro, nós vamos tratar sobre arte e a natureza. Aí vocês têm, para começar, vocês têm esta foto, né, desta obra de arte que se chama Ninho de Argila, de Cranston, que quem fez foi o Cranston Clay. Desculpa, realizada no Cranston, né? Quem fez foi o Nils Udo. Nos Estados Unidos em 2005. Ela utilizou, para ser montada, né, para ser feita, o artista utilizou argila, toras de pinheiro e bambu. Então, no meio, no centro aqui, dá para ver que são os bambus e as toras de pinheiros em volta. Formou um ninho, né? Quando olhamos em volta, vemos um mundo repleto de criações humanas, desde plantações de agricultura e linhas imaginárias entre países até grandes cidades e objetos eletrônicos. O ser humano tem adaptado e modificado o planeta de modo e suas necessidades e objetivos, muitas vezes se afastando do bem comum. Neste capítulo, vamos estudar a proposta do artista que, por meio das suas obras, mostra que a criação humana pode se integrar com a natureza e a partir da consciência de que tudo nasce, cresce, vive, morre e se transforma. Aí aqui tem umas perguntinhas, né? Para uma reflexão pessoal. Que impactos a modificação da natureza traz para os seres humanos? E você já viu obras de arte que falam da natureza e feitas com materiais naturais? Como elas eram e como você se sentiu? Infelizmente, né, nossa cidade não tem muitas manifestações artísticas para a gente ter contato,
não é? Mas que impactos a modificação da natureza traz? Esses nós sabemos muito bem, né? A degradação, o desmatamento, o aquecimento global, né? A destruição, a extinção de animais. Então, vários problemas são acarretados pelo uso desordenado da natureza, né? Então, um dos objetivos da Land Art é realmente refletir sobre esse mau uso da natureza, sempre em busca do capitalismo, sempre em busca do lucro, do dinheiro, e, infelizmente, deixando para trás as reais necessidades, né, que nós temos da natureza. Aí agora, a arte de Nils Udo. A imagem ao lado e a apresentada a seguir retratam a obra de Ninho de Argila de Cleison, do artista alemão Nils Udo. Ele é vivo ainda, tá? Ele nasceu em 1937 e é vivo ainda. Aí observe com mais atenção, ó, dá para ver melhor o uso dos bambus no centro, tá vendo que ela é bem funda, ó, faz como se fosse um cone, né, no final. Suas primeiras impressões de Ninho de Argila. Eu quero que depois vocês leiam estas respostas. São perguntas pessoais e eu quero que vocês leiam e respondam aí no caderno de vocês, não no livro, hein, gente? Vocês sabem que o livro ele vai ser reutilizado, vai ser usado por outra pessoa no que vem. Então, vocês respondam aí no caderno de vocês, tá? Essas perguntinhas. O que você vê na imagem? O que ela se você já viu algo parecido retratado com ela, óbvio, né? Um ninho de passarinho. Ela parece com um ninho de passarinho, né? Onde essa obra está exposta? No meio da natureza, né? Ela foi feita, né, num parque, né? Num parque que tinha na cidade de Clemson. Com base nas imagens e nas informações encontradas na legenda, você imagina como foi o processo de produção da obra e que tamanho você acha que ela tem. Pelo tamanho das toras, ó, e o tamanho dos bambus, dá para ver que ela é de grande dimensão. Uma das características da land art, ela é um exemplo de land art, né? Uma das características da land art é ser feita em grandes dimensões, realmente, para chamar a atenção, tá? Aí agora continuando, depois vocês terminam de ler as questõezinhas e vão respondendo. Mais perto do ninho de argila de Cleison. Então vamos ler aí um pouquinho mais sobre essa obra. Como ela foi feita, como foi o trabalho desse artista e tudo mais. Então vamos lá. Na obra O Ninho de Argila de Cleison, que foi realizada por Nils Udo em 2005, no Jardim Botânico da Universidade de Cleison, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, como o próprio nome diz, nessa obra o artista retratou um ninho de pássaro. Em geral, na natureza, os ninhos de pássaros não são grandes. Entretanto, o ninho criado pelo artista foi utilizado 80 toneladas de toras de pinheiros colhidas em plantações locais e centenas de bambus. O resultado é em uma obra de grandes proporções. Em outras palavras, Nils não reproduziu um ninho de pássaro, ele o recriou ao seu modo. Aí agora vocês vão ver, ó lá, como foram. Ó, primeiro, os bambus utilizados na obra, as toras grandes, ó, de pinheiros também utilizadas na obra. Aí como que ele começou? Começou através, né, de uma máquina retroescavadeira cavando o local onde seria realizada. Então, olha só. O ninho gigante foi construído com a ajuda de estudantes da universidade e voluntários. Aos poucos e com cuidado, o artista e os voluntários organizaram as toras de pinheiro e os bambus em uma estrutura circular escavada no solo de argila vermelho, formando um grande ninho.
Observe parte deste processo de produção nas fotos a seguir. Então, a escavadeira, primeiro, abrindo o buraco, né, e abrindo o local em forma circular. Depois, os voluntários trabalhando lá, colocando as estacas, colocando cobrindo a argila com as estaquinhas de bambu e os bambus entrelaçados, assim, ó, também manipulando, né? Ali formando o ninho. Então, por dentro era todo de bambu e por fora as toras de madeira. E olha como era grande, olha o tamanho das pessoas perto do tamanho do ninho, do buraco, tá vendo? Dá para ter mais ou menos a noção do tamanho por essas pessoas aqui. Aí, olha lá. A escolha das cores é uma questão muito importante para o artista. Suas obras compõem muitas vezes um contraste com as cores da natureza local, um leque de cores que encantam e impressionam o público, que não espera encontrá-las em meio a bosques, lagos e paisagens remotas. Observe, por exemplo, a imagem a seguir e tente perceber os contrastes entre as cores utilizadas na obra. Olha só, tudo azul, né, das Ilhas Canárias, aquele solo vulcânico de pedras vulcânicas, então dá esse tom acinzentado, azulado, e ele faz lá, os 3 vulcões, né, utilizando também as pedras vulcânicas vermelhas no centro, para dar esse contraste de cor entre o azul e o vermelho, tá vendo? Observe como o cinza e o vermelho vibram nos olhos, né? Então, esse cinza azulado aqui em volta contrasta com a cor vermelha do centro, dos mini vulcões aí que ele fez. Ele utilizou flores, cinzas, pedras vulcânicas, tá? E tem mais ou menos aí 1,16 m por 2 metros, esses vulcõezinhos. Então, esses não são tão grandes. É importante perceber que, além da escolha dos materiais e das cores, Nils Udo escolhe o local em que as obras devem ser realizadas de modo a impactar quem as encontra quase sempre de forma inesperada. Aqui ele está escolhendo o local do ninho de argila. Aí aqui embaixo, na sua opinião, por que o artista fez um ninho tão grande? Provavelmente para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção, por quê? Quando há desmatamento, quando há queimadas, muitos pássaros morrem, esses ninhos são destruídos, ou seja, a perpetuação da espécie está ameaçada. Então, ele quer chamar a atenção para esses problemas, né? Aí, aqui. Apesar de todo o trabalho, ao mesmo tempo delicado e pesado, empenhado na construção das obras por parte dos voluntários e do artista, depois de 2 anos, a peça acabou sendo desmanchada. E não foi somente a obra Ninho de Argila de Cresmo que teve esse fim. Em geral, as obras do artista são construídas, no meio de paisagens naturais, um dia se desfazem e se transformam, assim como acontece com tudo na natureza. O que fica são os registros fotográficos. Eu já expliquei para vocês que a arte contemporânea ela é efêmera, ela não dura para sempre. O que sobra são os vídeos, são as fotos, né? Ela é feita ali, o sol, a chuva, o vento vai modificar aquela paisagem e vai acabar com aquilo, tá? Então, o que fica, então, são os registros fotográficos feitos pelo artista, que são impressos em pequenas quantidades e comercializados em galerias de arte. Aí, aqui, observe um exemplo da imagem a seguir. Este é o registro que o artista fez. Olha o contraste de cores. Do marrom avermelhado, que contrasta com... assim, vai de encontro com a argila, o tom da argila, porém o verde dos bambus e um centro amarelado ali da argila final, a argila com um pouco d'água, tá vendo? Aí, palavras do artista. Eu não sou escultor nem fotógrafo e também não utilizo artefatos para decorar a natureza. O meu trabalho é só um pretexto para revelar a realidade da natureza.
Essa é uma frase dele mesmo, né? Que ele dá para um jornal em 2012. Desde os anos 60, Nils Udo percorre as mais diversas paisagens do mundo, interagindo com elas por meio da arte. As suas obras não utilizam materiais provenientes da natureza, como Nas suas obras, ele utiliza materiais provenientes da natureza, como terra, pétalas, bambus, entre outros, criando trabalhos efêmeros que trazem à tona reflexões sobre as nossas ações em relação ao planeta Terra, uma vez que a nossa interação com a natureza é inevitável. Segundo o artista, a natureza tem uma beleza simples e pura, que sofre alterações cada vez que ocorre uma interação do ser humano. Mesmo que essa interação seja realizada de forma sustentável, como no caso dos trabalhos do Nilo, ele provoca uma modificação da natureza. Assim, Nils Udo considera que suas obras são paradoxais, chamam a atenção para a beleza da natureza, ao mesmo tempo que a alteram ou, em suas palavras, a destroem por meio da arte. Tá? E aí aqui vocês têm mais algumas perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem no caderno. Então, por favor, leiam e respondam no caderno. São perguntinhas pessoais, tá? Bom, nós estamos finalizando aí a nossa aula de hoje. Então, só para relembrar, nós falamos hoje sobre land art, esse tipo de arte praticada com elementos naturais e na própria natureza, com o intuito de transmitir uma mensagem, como essa, por exemplo, né, do perigo de não ter mais tantas espécies de pássaros, né, já que nós estamos destruindo o meio ambiente, desmatando o meio ambiente, tá? Como essa obra do Ninho do Nilo. Então, aprendemos esse novo conceito de arte contemporânea. Como tarefa, eu quero que vocês pesquisem o que é land art, escrevam para mim direitinho e me enviem na escola, certo? Bom, essa foi a nossa aula. Beijo e até a próxima.